Oi, pessoal, tudo bem? Chegamos aqui para gravar a segunda carta de Pedro, que foi escrita por Pedro. Muito bem, você está atento. Esse mesmo Pedro, aquele Pedro que se chamava Simão e depois passou a se chamar Pedro. Esse mesmo Pedro que, quando Jesus estava sendo preso, ele arrancou a orelha do soldado com a espada e Jesus teve que ir lá e ó, colar de fazer um milagre nesse momento. Esse mesmo Pedro que antes do galo cantar 3 vezes ele negou Jesus. Esse mesmo Pedro que estava escondido e teve medo. Esse Pedro que aconteceu? Quando vem o Espírito Santo, Pedro faz uma pregação e 3.000 pessoas se convertem. Pedro viveu com Jesus muito tempo, conviveu, viu Jesus a parte humana e viu a parte sobrenatural, a parte divina. Pedro viu Jesus 100% homem e 100% Deus. Viu Jesus chorando quando ele estava para ser orando para saber que ia ser crucificado, chorando de medo, suando, chorando e suando sangue. Mas ao mesmo tempo ele viu Jesus na parte divina de Deus, né? Fazendo várias curas, fazendo transformação de pão em multiplicando o pão, multiplicando o alimento, multiplicando a água. Gente, tanta coisa, tantos milagres que Jesus fez, que a Bíblia mesmo fala que jamais caberia num só livro. E nessa segunda carta de Pedro, o principal, Pedro quer deixar um ensinamento assim, um despertar para o pessoal, para quem está escrevendo a carta. É que um dia vai chegar o dia do acerto de contas. Você não está assim na sua escola e no final do ano você não tem que acertar se você vai passar de ano ou se você não vai passar de acordo com as suas notas. É a mesma coisa com a gente, com todo mundo. A Bíblia conta que o homem vai morrer uma única vez. E depois desse dia vai haver o juízo final, que a gente vai ser julgado culpa inocente se a gente confessar e acreditar em Jesus como nosso único e suficiente Salvador, ou a gente vai ser condenado culpado. E aí a gente vai para o inferno com Satanás e o diabo, né? E aí, nessa segunda carta de Pedro, ele conta uma história assim, eu acho super interessante, que ele conta como é que a justiça de Deus, a justiça divina funciona. E para isso ele faz uma coisa assim que é fantástica para a gente. Ele dá pelo menos 3 exemplos disso, das pessoas quando fazem coisas certas e as consequências, e quando fazem coisas erradas, quais são as consequências. A primeira, são 3 exemplos. O primeiro exemplo que ele fala é de Satanás. Você já ouviu falar de Satanás, também chamado, conhecido como Diabo, Beelzebub, tem um monte de nome aí, maluco aí. Mas Satanás, olha só, a história de Satanás é que Satanás era um anjo. Satanás é um anjo, mas um anjo que servia lá a Deus no céu. Em algum lugar que a Bíblia não conta onde é, e se não conta não interessa, Satanás foi atirado do céu para a terra. Só que Satanás não desceu sozinho. Por que Satanás foi tirado do céu? Porque ele queria ser adorado como Deus, ele queria ocupar o lugar de Deus. E o orgulho dele não impediu que ele servisse a Deus. Então, Deus olhou o coração, examinou o coração de Satanás, examinou a mente de Satanás, viu que ele estava cheio de planos maquiavélicos, cheio de maldade e, puf, tirou ele do céu, jogou ele aqui embaixo na terra. Só que Satanás não veio sozinho, ele veio com 1/3 de todos os anjos. Mas fique tranquilo, não pode dormir tranquilo sem fazer xixi na cama. Por quê? Ó, 1/3 dos anjos é pegar um anjo de cada 3. Só que ficaram 2 de cada 3. Então a maioria dos anjos, ó, ficou no céu, como ó, Miguel ficou no céu, Gabriel ficou no céu. E mais do que os anjos, nós temos o Criador que está lá no céu tomando conta da gente o tempo inteiro. Nada acontece fora do controle dele. O próprio Criador está tomando conta das criaturas, que é tipo Satanás assim, dos filhos, que são aqueles que confessam a Jesus. E aí ele conta que lá no final da Bíblia ele conta qual vai ser o final de Satanás. Tá, 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 tá. E lá no final da Bíblia, lá no livro de Apocalipse, ele conta que no final dos tempos, quando houver o julgamento de todo mundo, Jesus vem para morar aqui na terra, vem preparar a vinda de Deus aqui na terra. O próprio Deus vem morar aqui na terra. E aí, o pecado não se dá bem, né? O Satanás não se dá bem. Então, nesse dia, Jesus vai pegar o Satanás, vai pegar todo esse 1/3 de anjo bagunceiro que fica aí apurrinhando, falando no seu ouvido para você fazer besteira,
vai jogar todo mundo num lago de fogo e de enxofre. E todos os pecadores, todos os homens que não aceitaram Jesus como seu Salvador, vai todo mundo com ele viver lá eternamente. É a consequência do que a pessoa não quis acreditar. Então, esse é o primeiro exemplo de justiça divina. O segundo exemplo de justiça divina é a história de Noé. Esse exemplo é fácil, né? Você conhece a história de Noé. No tempo de Noé, todo mundo vivia como se não houvesse amanhã. A Bíblia até fala que, ó, tudo é normal do mundo, que eles comiam, eles bebiam, eles plantavam, eles viviam tudo normal. Só que a maldade do homem tinha se multiplicado muito, muito, muito grande. E aí o que acontece? Deus se arrepende de ter feito o homem e resolve fazer aquele dilúvio todo para acabar com toda a terra, para destruir todo mundo. Só que Deus examina o coração e a mente dos homens. E ele vê em Noé um homem justo, um homem de coração bom, um homem de fé. E por causa de Noé, ele não acaba com toda a humanidade. Ele deixa Noé e a sua família dentro daquele barco. Ele faz até mais, ele até conta para Noé o tamanho do barco, o jeito que ia ter que ser construído, as madeiras que iam ter que ter para salvar tudo, Noé, a família dele, e a partir de Noé, a humanidade toda crescer de novo. E o terceiro exemplo que Pedro conta é o exemplo de Ló. Você já ouviu falar de Ló? Ló era um homem justo, só que Ló morava em uma cidade ruim. Na verdade, eram duas cidades, era assim, uma perto da outra, tipo Iguaba e Araruama, tipo Rio e Niterói. Era Sodoma e Gomorra. Nessas duas cidades, Sodoma e Gomorra, tinha muitos pecados, uma multidão de pecados assim. As pessoas eram homossexuais, as pessoas eram egoístas, só pensavam em si mesmas, tinham muito orgulho, cada um queria fazer o que dava na sua cabeça, nas suas ideias. Era uma bagunça. E por incrível que pareça, essas pessoas dessa cidade também oravam. Só que em algum momento, estava igualzinho o tempo de Noé, todo mundo comia, bebia, plantava, vivia sua vida normal, como se nem houvesse Deus. Eles até falavam as orações deles lá, faziam as orações. E aí Deus pede para que os anjos desçam na terra, lá naquela cidade de Sodoma e Gomorra, para ver como é que estava acontecendo a coisa. Se as orações que chegavam eram realmente correspondiam ao que eles estavam fazendo aqui, se era verdade. Deus já sabia que não era, né? Mas Deus estava tipo dando uma outra chance para aquele pessoal. Quando os anjos vão lá na terra, eles veem que era muito pior do que eles esperavam, porque as pessoas daquelas cidades queriam fazer mal até os anjos, queriam pegar até os anjos. Só que no meio daquelas duas cidades todas tinha uma pessoa, e apenas uma pessoa, que tinha o coração justo, que tinha o coração realmente que buscava a Deus, que era Ló. E aí, por causa de Ló, a família dele não foi destruída. Os anjos chegam e falam: Ló, pega a sua família, pega a sua esposa, suas filhas e saiam daqui. E eles saem da cidade, saem fugidos, saem batidos da cidade. Só que no meio da história, no meio da caminhada que eles estavam andando, subindo uma montanha, a esposa de Ló, ela faz o quê? Olha para trás, ela vai dar uma olhadinha pro pecado, assim, porque o pecado continuava dentro do coração, na mente dela. Quando ela dá essa olhadinha para trás, o que acontece? Ela vira uma estátua de sal e morre ali mesmo, gente. Porque o pecado faz a gente morrer. Exatamente o que vai acontecer com Satanás e seus seguidores. O que tio Paulo não, o que Pedro quer dizer nessa carta, nessa segunda carta, é que o julgamento de Deus pode chegar a qualquer tempo. A gente não sabe quando vai chegar. O que importa é que a gente esteja preparado, confessando, aceitando Jesus como nosso único suficiente Salvador. E que, mais do que isso, Deus vai fazer uma varredura, vai passar um raio-x no nosso coração e na nossa mente para saber como é que a gente está, se a gente tem muito pecado, se a gente tem pouco pecado, porque Ele está buscando pessoas que sejam justas. Não adianta você ficar aí dizendo que não tem pecado, que não faz nada errado, que não quer pegar o lápis do amiguinho, que não faz nada disso, porque a gente tem isso dentro da gente. Quer ver? Ó, eu vou só dar um exemplo assim, ó. Às vezes eu quero pegar meu pecado e esconder de Deus, só que eu não consigo esconder o meu pecado de Deus. Quando eu menos espero, o meu pecado vem à tona. Ele sai de algum lugar que a gente nem sabe direito de onde é. Tá vendo esse laço vermelho aqui? Esse laço vermelho lembra exatamente
o diabo, lembra Satanás, lembra as coisas todas erradas que a gente fazia, exatamente como a mulher de Ló. E o que importa para Deus? Importa que a gente tente cada vez mais, tirar esse pecado, esconder esse pecado, não entregar esse pecado para Jesus, para que ele possa transformar a nossa vida. E de repente o que estava tudo errado, cheio de pecado na nossa vida, fez puf, sumiu tudo, foi embora todo o pecado, porque o próprio Deus vai perdoar a gente quando a gente confessa e aceita Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Então, o que a segunda carta de Pedro fala é exatamente isso. Não olhe para trás, não busque o pecado, olhe para o alvo, para o caminho, para a verdade e a vida, porque ele é apenas um, é olhar para frente. Tchau, pessoal!